O resultado do exame foi devastador. O americano John Jurts tem uma doença genética, um aglomerado de cistos nos rins, e eles iam parar de funcionar. O médico explicou que seria melhor se o John conseguisse uma doação de uma pessoa viva, porque o rim de um doador morto tem mais risco de rejeição. Então o Dr. Ajit Jamali disse para o John sair contando a história para todo mundo. O John disse ao Fantástico que ele falava de rim até em papo de elevador e que espalhou a história nas redes sociais também. A maioria das pessoas nem sabe que dá para uma pessoa viva doar um rim, que a gente só precisa de um. O destino do John era a hemodiálise. Esse tratamento tenta substituir parte da capacidade que os rins têm de filtrar as impurezas do corpo. A pessoa fica parada ali várias horas. A máquina vai sugando sangue, limpando algumas toxinas e depois devolve o sangue para o corpo. Isso acontece pelo menos 3 vezes na semana, 4 horas a cada sessão. O paciente fica exausto para trabalhar ou fazer outras coisas e vive cenas que a gente nem imagina. Tinha um amigo lá também que falava muito, né? Eu falo muito, mas ele falava mais do que eu. Eu falei assim, se um dia você ficar 4 horas sem falar, eu venho de mulher. No dia seguinte, só se ouviu o som das máquinas. O Alexandre desenvolveu esse poder de aguentar o calvário com humor. Tem pacientes que lidam muito bem com a diálise e tem pacientes que a maior parte deles relatam que prejudica muito o dia a dia, viagem, trabalho, crianças principalmente que não conseguem ir para a escola, tem um problema até para passar de ano, de crescimento. Então, assim, é um procedimento que, apesar de ser muito útil, ele exige muito da qualidade de vida. Nos Estados Unidos, a AGE acompanha esse mesmo calvário. Ele trata os rins de pacientes há mais de 25 anos e viu muita gente que não resistiu à espera de transplante, mas também conheceu quem apareceu para fazer a fila andar. Eu admirava demais essas pessoas, mas ficava pensando, será que eu seria capaz de doar um rim? Aí eu percebi que era assim. A mulher do médico apoiou a decisão, mas pediu para o Ajit esperar os filhos crescerem. E quando os 3 entraram na faculdade, ele voltou com a ideia. Muitos parentes e amigos disseram que eu estava maluco. Por que você está fazendo isso? Você não precisa fazer isso. A minha resposta era, somos todos irmãos, esse é o meu trabalho, eu sei o que eu estou fazendo. A maioria entende quando alguém corre o perigo para salvar uma pessoa na enchente, ou arrisca a vida para tirar uma criança do fogo. Mas acham muito estranho alguém doar um dos rins que ela tem, como se desse para outra pessoa o seu step. Só pessoas muito saudáveis são autorizadas a doar um órgão. E o risco de esse doador acabar precisando de um rim depois não passa de 2%. Se por acaso isso acontecer, essa pessoa ganha uma prioridade na espera por um transplante. Hoje, quase 30 mil estão nessa fila, num país onde mais de 200 milhões de pessoas circulam por aí com os 2 rins saudáveis. Entre janeiro e junho desse ano foram 2.381 doações de rins no Brasil. Mais de 300 delas de doadores vivos e mais de 2.000 de mortos. A doação em vida aqui só é permitida entre parentes de até o 4º grau, ou cônjuges. O Alexandre acabou conseguindo a doação de uma pessoa que morreu. Ele nem quis procurar entre os parentes se alguém tinha um rim compatível com o dele. Isso tem a ver com o medo de risco para essa pessoa eventualmente precisar? Ou tem a ver com o fato de que você teria uma dívida com uma pessoa que... Não, dívida não, é porque eu arrumei esse problema, entendeu? Eu tenho pressão alta desde os 23 anos. Eu estou com 50. Eu fui rebelde, entendeu? E aí eu acho no direito de não querer tirar o rim de uma pessoa. Agora, uma pessoa que faleceu e quer doar numa boa, agradeço. O médico que fez essa operação no Hospital Glória D'Or confirma que o risco para o doador vivo é mínimo na cirurgia. E depois também. Hoje em dia a gente faz quase 100% dos casos por videolaparoscopia e até mais recentemente a robótica, que são cirurgias que têm muito pouca dor. O paciente vai em alta no dia seguinte. O Ajit sabe, como poucos, que o risco é mínimo. E nem por isso deixou de sentir medo. Mas a vontade de ajudar era muito maior. Ele e o John já tinham até virado amigos. E o Ajit foi dar 2 notícias para o paciente. A má é que não dava mais para ser médico dele, porque estava se mudando de cidade. E a boa é que Ajit tinha encontrado um rim para o John, o dele.
O John conta que mal conseguiu abrir a boca, abraçou Age como se fosse um irmão. E não basta querer doar, os rins precisam combinar. Nenhum parente do John seria compatível, mas o médico era. Eu fiz questão de agradecer a todo mundo que tentou ser meu doador, porque a pessoa está dizendo que quer salvar sua vida. E para mim não há declaração maior. E eu me sinto em dívida eterna. A lei brasileira só autoriza na justiça os casos como o do John e do Age. Esse conselheiro da Associação de Transplante de Órgãos explica que há preocupação contra abusos. Por que isso? Porque nós temos um país com uma alta desigualdade socioeconômica. E ela é uma forma de proteger os doadores e proteger a sociedade do risco de comércio. Então, quem me garante que tu não combinou com o teu doador e ele vai te pagar alguma coisa, tu vai pagar alguma coisa e vamos fazer o transplante escondido? Age defende o direito de escolher, mas acredita que um sistema ideal precisa de 2 filtros para autorizar uma doação em vida. Uma instituição de fora do hospital e um grupo de dentro, com especialistas, inclusive psiquiatras, para ter certeza de que a doação é livre de qualquer tipo de pressão. Agora, para ele, dificultar a doação seria trágico. O Sidney talvez não pudesse esperar. Ele conta que 3 amigos apareceram para tentar salvar a vida dele. Só que ainda mais compatível era o rim do marido da cunhada do Sidney. Ela e a irmã gêmea, as 2 médicas, deram segurança para todos. Hoje em dia é meu irmão, né? É o cara que me salvou, é o cara que me deu vida. Você consegue voltar a viver de novo, voltar a sonhar, é uma coisa assim, sensacional, é impressionante. A família nunca imaginou que um rim transplantado fizesse bater mais um coração.